Pessoal, a gente está começando um pouquinho atrasado, mas vai valer a pena. O painel agora vai ser o que precisa saber sobre startups e competição de startups, não é isso? Aqui vocês vão ter Geraldo, Ítalo e Bruno, e eles vão ajudar vocês. No final a gente vai abrir para questões, então fiquem aí e se surgir alguma dúvida no momento, só é vocês chamarem que a gente ajuda. Então eu vou começar com o Geraldo. Geraldo, o que é que precisa fazer para se dar bem numa competição? O que é que precisa fazer para se dar bem na Demo Brasil? E explica para o pessoal o que é a Demo. Legal. Primeiro, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal da Campus, pessoal do Sebrae pelo apoio. É um prazer voltar a Recife na Campus Party. Veja, para responder essa pergunta, na verdade, eu acho que eu tenho que responder primeiro o que precisa se dar bem sendo um empreendedor, para ser um empreendedor, para criar uma startup, porque participar de um concurso, participar de um desafio e se dar bem nisso é uma consequência de toda aquela bagagem que você traz como empreendedor. Então, eu acho que, primeiro, precisa ter um excelente produto, um produto inovador, precisa ter um modelo de negócio diferenciado. Se o teu produto é igual a todos os outros que tem no mercado, a centenas de concorrentes, ou seja, se existem vários produtos similares, você tem que trabalhar o diferencial em termos de modelo de negócio, em termos de modelo de receita. Antes de entrar num concurso de startup, você tem que ter um time, você tem que ter uma equipe, tem que ter sócios. Não adianta você querer participar de um desafio de startup ou de um concurso, assim como também não adianta querer montar uma empresa sem uma base, sem ter um time capaz de fazer aquele produto ser executado, aquele desafio ser vencido. Então, o time é uma das características mais importantes, não só para o empreendedor que está montando uma startup, mas para poder participar de um desafio. Por quê? Porque, normalmente, uma banca avaliadora, uma banca de jurados, é composta por investidores, é composta por especialistas nesse segmento. Então, por mais brilhante que seja o produto, se tiver um empreendedor no palco, um empreendedor na equipe, um empreendedor na empresa, dificilmente esse produto, essa startup vai ser vencedora. Por quê? Porque pode ser o produto mais brilhante do mundo, mas se você não tem uma equipe de sócios, de empreendedores, um time capaz de fazer aquilo sair do papel, fazer aquilo dar certo e ser implementado, dificilmente aquela startup vai conseguir chegar a algum lugar. E quando eu falo de time, não adianta ter 4, 5 desenvolvedores técnicos no time. Nós temos que compor um time com pessoas que tenham habilidades diferentes. Então, tem desenvolvedor, tem web design, tem o pessoal de marketing, tem o cara de negócios, tem o cara comercial que vai fazer o produto decolar, vai fazer o go-to-marketing daquilo. Então, assim, esse é um dos pontos mais bem avaliados dentro da Demo Brasil, dentro do desafio Demo Brasil, vamos chamar assim. Por quê? Exatamente por tudo isso que eu falei. Se você não tem uma capacidade de execução, uma capacidade de entregar isso ao mercado, por mais brilhante que seja o seu produto, dificilmente ele vai ser bem posicionado. Ok? Acho que a gente vai falar mais, eu vou aos poucos aqui falando para dar oportunidade para os outros. A Demo Brasil, a Demo é uma conferência que existe há 24 anos no Vale do Silício. A marca Demo, né, que hoje é muito usada, Demo Day, no mercado, ela foi criada por um grupo de mídia chamado IDG Enterprise, que é o nosso sócio americano, que criou a Demo Conference no Vale do Silício há 24 anos atrás. E esse palco se tornou uma referência mundial no lançamento de inovação tecnológica. Imagine que nesse palco da Demo no Vale do Silício foram lançadas pela primeira vez as startups como Salesforce.com, VMware, Picasa, mais recentemente o Waze nasceu nesse palco, Skype, e por aí vai. São mais de 1.500 startups que nasceram no palco da Demo. Então, esse é o produto, esse é o evento, essa é a conferência que a gente trouxe para o Brasil ano passado. Realizamos a primeira edição em São Paulo, a segunda edição nacional no Rio de Janeiro, agora no mês passado. Tivemos uma primeira edição regional no Nordeste, aqui em Maceió. Então, estamos expandindo para o Brasil inteiro. Fazemos edições estaduais em 15 cidades do Brasil, ok? E mais do que um evento, né, a Demo veio exatamente para contribuir com o fomento do empreendedorismo no Brasil. A gente acredita que só tem um jeito da gente conseguir recuperar
o atraso do país em relação ao empreendedorismo, em relação à startup de tecnologia, que é amadurecendo a cabeça do empreendedor, amadurecendo a cabeça do investidor, amadurecendo a cabeça do empresário, do diretor de tecnologia de uma grande empresa, para fazer com que ele enxergue na startup uma possibilidade de encontrar a inovação que ele precisa para criar o diferencial no segmento dele. Não importa se ele é de saúde, de varejo, do mercado financeiro. Então, esse é o nosso papel. Né? Não é um evento que passa pelo Brasil uma vez por ano e vai embora. Okay? É um evento feito por empreendedores brasileiros, eu sou um deles. Já tive a minha startup tecnologia há 11 anos atrás, numa outra realidade, já passei pelo processo de investimento. Então, assim, eu já fui um desses caras, numa realidade de país completamente diferente, onde não tinha apoio como tem hoje, não tinha um palco Empatia dentro de uma campus party, não tinha esse espaço todo aí de mentores, de investidores, de programas de fomento. Então, eu acho que a gente veio para agregar o mercado e para fazer com que o ecossistema de startup evolua para que efetivamente a gente consiga ter um mercado muito mais maduro, ok? Bom, pessoal, bom dia. A visão do empreendedor agora. Sim. Hoje a principal startup que a gente mexe é a Blue Line. Ontem a gente explicou um pouquinho no outro painel. E além disso a gente acompanha mais algumas outras startups lá em Natal. E a gente já vem vendo essa realidade de eventos e de concursos, de uma forma geral, desde 2012, por aí. A Demo, inclusive, a gente participou ano passado com um projeto. Esse ano a Blue Eye esteve lá na edição nacional. Por favor, não entendam errado, não é desmerecendo de maneira nenhuma, porque são eventos importantíssimos, mas normalmente a premiação é um segundo plano de qualquer evento desse. Tá? Os contatos que se formam lá, as pessoas que você conhece, as experiências que se trocam, geralmente são muito mais importantes do que o troféu, do que a medalha que a pessoa recebe lá no final. Lógico que uma premiação gera um buzz, uma premiação gera uma mídia espontânea para você, mas as conversas que você acaba tendo, as pessoas que conhece, as possibilidades e as portas que se abrem depois de um evento desse, geralmente trazem bem mais resultado para você do que simplesmente a premiação. Geraldo está nesse ramo bem mais a fundo, e ele com certeza tem outros casos, mas eu já vi empresas que não passaram nem perto da premiação no evento desse serem investidas por valores bem consideráveis, terem crescimentos bem consideráveis após esses contatos e conseguirem crescer no mercado. Inclusive, uma coisa que eu defendo é que eventos para startup não são necessariamente só os eventos de startup. Não são só Demo Brasil, não são só Campus Party, não são só TechCrunch, mas são eventos do segmento onde você está inserido também. Então, você atua no mercado de varejo, eventos de varejo podem ser interessantíssimos para você, na área médica e assim por diante. Então, acho que entender essa realidade, a realidade do negócio onde você está inserido, é muitíssimo importante também. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Meu nome é Bruno Rondani. Eu dirijo hoje uma entidade chamada Winovate, que executa algumas competições voltadas a startup. Mas a nossa origem não é essa. A nossa origem, na verdade, é trabalhar programas de Open Innovation, onde principalmente são as grandes empresas que são nossos patrocinadores, que propõem projetos, programas para interagir com outras comunidades. Então a gente entrou nisso. Hoje a gente executa o Desafio Brasil com a FGV, o Desafio Intel, que já está aí há 10 anos no Brasil, e a gente executa também Inovativa Brasil junto com o Ministério da Indústria e alguns outros parceiros como a Endeavor, McKinsey e o Senai. E a gente entrou nisso, na verdade, porque apesar de, obviamente, startups buscam o mercado e, portanto, devem competir, o ambiente de onde elas nascem é um ambiente necessariamente colaborativo. Dificilmente você vai ter
em alguma região, algum lugar onde não se pressupõe a colaboração, não se tem comunidade, não há interação entre aqueles que querem empreender e, eventualmente, atraindo, né, pelo fato de existirem oportunidades, investidores, grandes empresas e todo o ecossistema, você dificilmente vai ter uma grande startup, alguém que vai sobressair se naquele ambiente não ter uma escassez de concentração de pessoas que interagem para aquilo. Então, o que a gente fez nos últimos 3 anos, entrando e passando a executar esses programas, a gente trouxe a ideia de Open Innovation, de colaboração, de redes para as competições. Como foi mencionado, ganhar a competição, ganhar o prêmio, muitas vezes pode trazer um benefício grande para aquele que ganhou, porque ele está num momento bom para aquilo, mas a participação, encontrando eventualmente no meio do caminho parceiros, mentores, futuros investidores, naquele momento você não está pronto para receber investimento, mas você começa uma interação que te orienta a se preparar para isso. E muitas vezes o que eu vi acontecer bastante, eu montei uma startup incubadora e lá a dinâmica era de cada um tinha a sua salinha. Era muito comum a gente começar a fazer parceria entre nós, começar a comprar equipamento junto, software junto, começar a desenvolver alguns programas, projetos juntos. Então a interação entre empreendedores também é talvez um dos pontos mais valiosos desses ambientes. Então o que a gente procura fomentar e criar são ambientes colaborativos, como a Campus Party, por exemplo. Ela foi migrando cada vez mais para o público e para o interesse do público em criar startups, porque as pessoas estavam aqui, as ideias surgiam e viu-se que havia possibilidade. Daí começou a vir os sponsors, os patrocinadores que tinham interesse em eventualmente fomentar aquilo como uma nova cultura, que é um movimento hoje que está bastante forte no Brasil, apesar da gente ainda ter uma maturidade muito, muito baixa. Então esses programas que nós executamos, especificamente o Inovativa Brasil, ele tem um viés de capacitação muito forte. Ele vai selecionar alguns para receber uma capacitação mais focada, mais orientada, muito mais atenção e dedicação àqueles que passarem, mas ele é um programa essencialmente de capacitação, dividido em 3 fases, onde a primeira fase é a comunidade, a primeira fase é a capacitação autodidata, por assim dizer, e pela interação entre os empreendedores. E na segunda fase, aí você recebe pessoas, voluntários, que têm interesse, né, em ajudar. Então são grandes empresários, empreendedores já mais maduros, investidores, executivos de grandes empresas que vão dar coaching, mentoria para aqueles que estão numa fase mais avançada e podem receber isso. E na terceira fase, o nosso objetivo é que os empreendedores mais capacitados validem os seus negócios no exterior, tenham a oportunidade de conhecer outros clusters e identificar qual que é a melhor região do mundo, eventualmente, para fazer benchmark ou para fazer parcerias ou, eventualmente, até para estar presente nesses locais. O Desafio Brasil, que é um pouco mais antigo, da FGV, e que originou uma série de outros desafios, a gente promoveu muito que empresas como, por exemplo, Buscapé ou TOTUS, a própria Intel foi quem começou isso, o Aira da Telefônica, né? A partir de da participação deles nesse programa Desafio Brasil, eles criaram seus próprios programas. Então o Desafio Brasil se posicionou como uma competição nacional, cujo objetivo é fomentar clusters locais que vão mandar os seus melhores empreendedores para a nacional. E aí o que a GV faz é garantir que todos tenham um processo mais ou menos padronizado para que a gente consiga avaliar de forma mais homogênea os empreendedores em todo o país. E por ter os melhores vindo para a nacional organizada pela GV, a gente consegue parcerias internacionais e manda para competições internacionais. Então esse ano, por exemplo, o vencedor vai participar de uma competição e aí vai concorrer a $500 mil de investimento com outros 27 países. Esse comentário para dizer o seguinte: as competições ou esses ambientes colaborativos para
as startups interagirem e aprimorarem os seus negócios, eles são um estágio importante hoje para se conectar com o investidor, grandes empresas interessadas na inovação que pode vir das startups. Então, tanto os fundos, as aceleradoras, quanto essas grandes empresas e investidores começam a olhar para as competições como uma forma de prospectar oportunidade de investimento para eles mesmos. Então, fica um pouco mais sério. A brincadeira está ficando cada vez mais séria. O que eu tenho visto é muitas das competições migrando para estágios um pouco mais avançados para diminuir a ponte entre o vencedor de uma competição e o vencedor de um investimento, uma captação a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Ótimo, ótimo. Alô, ótimo. Eu queria fazer 2 perguntas para cada um de vocês. A primeira é: qual o momento de eu me inscrever numa competição? Em que estágio eu tenho que estar e o que é que eu tenho que procurar dessa competição? E a segunda é: depois que eu realmente me inscrevo e participo, a gente escuta muito uma palavra chamada pitch. Como é que eu preparo isso e o que é que eu tenho que mostrar para ser bem avaliado? Excelentes perguntas. Antes de responder, eu queria perguntar aqui. Levanta a mão, por favor. Quem já tem uma startup? Ok, beleza. Veja, a maioria que está aqui não tem uma startup, mas se está aqui é porque tem interesse e quer construir uma ou quer virar um empreendedor, espero que de tecnologia, certo? Então, assim, se você só tem uma ideia, não sabe por onde começar, não sabe como tirar essa ideia do papel, eu enxergo o mercado aqui com 2 caminhos. Ou você gruda em empreendedores que já passaram por isso e que estejam dispostos, que tenham tempo para te dar uma mentoria e para te ajudar a desenvolver e tirar essa ideia do papel. Ou você começa a participar de eventos que não está aqui nessa roda, mas que são extremamente importantes para o mercado brasileiro, principalmente para esse público, que é o Startup Weekend. O Startup Weekend é o primeiro passo que você, que tem uma ideia, quer criar uma startup tecnologia, quer tirar essa ideia do papel e não sabe o que fazer com ela, vai e se inscreve no Startup Weekend. Todo final de semana está acontecendo alguma coisa em alguma cidade do Brasil, ok? Começa sexta-feira, termina domingo. São 54 horas onde você entra no programa de imersão, com uma série de pessoas iguais a você, com uma série de mentores que estão lá doando seu tempo, uma série de empreendedores que deram certo, que vão te ajudar a tirar essa ideia do papel. Se você não for uma das ideias selecionadas para serem trabalhadas em 3 dias ali, não importa, você vai estar ali fazendo parte de um time e ajudando aquelas pessoas a se desenvolverem. E com isso você automaticamente vai estar entendendo qual é esse processo. Então, para você que não tem uma startup, mas tem só uma ideia, não sabe o que fazer com ela, eu diria que em termos de eventos no mercado, esse é o melhor evento que tem, é o primeiro passo, ok? Por quê? Porque o segundo passo seria, a segunda alternativa seria grudar nos mentores, grudar nos empreendedores, só que assim, as pessoas estão girando, ok? Se você não sabe por onde começar, ou você toma uma injeção na veia, ou você vai demorar 6 meses para aprender. Por isso que eu digo, por isso que eu recomendo o Startup Weekend. Por quê? Porque é uma injeção na veia. Em 54 horas você tem uma visão diferente e de repente você encontra um caminho. Porque não adianta você chegar para um mentor e não saber nem o que perguntar para ele. Ok? O cara não vai ter 54 horas para te ajudar a tirar uma ideia do papel e te mostrar como é que cria uma startup. Então acho que esse é o primeiro ponto. Quem aqui já participou de Startup Weekend? Levanta a mão, por favor. Maravilha. Então, acho que assim, esse é o canal, esse é o primeiro passo para quem tem uma ideia e quer tirar do papel. Se você já tem uma startup, já tem um produto, já tem um modelo de negócio definido, e quer entrar numa competição, num desafio, né? E aí não importa se é o desafio da FGV, se é a Demo Brasil, se é outro. Ou seja, você tem que estar preparado para isso, que é um pouco respondendo a sua pergunta agora. E o que é ser preparado para entrar no desafio? Eu comecei falando isso, ou seja, para você entrar num desafio de startup ou numa Demo Brasil, para concorrer a um prêmio, seja lá o que for, você tem que estar preparado para quê? Para 2 coisas principais. Primeiro,
para buscar um investidor e segundo, para buscar um cliente. Se você não está preparado para ter um investidor e não está preparado para vender o teu produto, não adianta você entrar num desafio de startup. Primeiro você tem que aprender a fazer isso, tem que ter isso muito bem claro dentro do teu pitch, dentro do teu plano de negócios, enfim, dentro da tua estrutura de empresa, porque você é um empreendedor, você tem 1, 2, 3 sócios na startup, você é uma empresa, ou seja, a cabeça do empreendedor brasileiro precisa começar a amadurecer, e é isso que eu quis dizer, a hora que eu falei de amadurecimento, é que para você criar uma startup, você está criando uma empresa. Então não adianta você achar que tem um bando de colegas com uma ideia maluca e vamos lá criar alguma coisa. Ou você está fazendo isso efetivamente para crescer, e para você poder crescer, se desenvolver, e arrumar cliente, arrumar comprador, e arrumar investidor, você tem que começar direito, ou você vai descobrir isso depois de 1, 2 anos, pode ser tarde, porque aí você vai ser engolido pelos teus concorrentes. Ninguém vai colocar dinheiro numa startup se você não tiver uma base sólida de empresa, ok? Para isso tem o Sebrae aqui. Então assim, eu preciso ter CNPJ para entrar num desafio. Na Demo Brasil você não precisa ter CNPJ para participar, não sei como é o Desafio Brasil, também não. Agora sim, para submeter ao Startup Brasil precisa. Para submeter para o Startup Rio não precisa, não precisa nem ter produto. Então, o que vai direcionar você a ser um excelente empreendedor não é o concurso de startup, é o mercado, ok? Então, mais importante do que a Demo Brasil ou qualquer outro concurso de startup é você se preparar para ser empreendedor, você se preparar para vender para o seu cliente, você se preparar para vender para o investidor. E a partir do momento que você se prepara para isso, você está pronto para entrar e vencer qualquer desafio de startup. Essa é a minha visão, né? É isso que eu chamo de amadurecer o mercado. Então, tem que abrir CNPJ? Óbvio que tem que abrir CNPJ. Como é que você vai emitir uma nota fiscal para o cliente daqui a 1 ano, se você não tiver isso no teu plano? Hoje, abrir CNPJ parece que é um trauma. Não, não é um trauma, ok? Você faz isso em 15 dias. Você paga menos de R$1.500 para fazer isso. Então não é mais como era há 11 anos atrás, que demorava 3 meses, tinha que gastar R$5.000, tinha que ter advogado, tinha que ter contador. Hoje é muito mais simples. Tem a empresa, a microempresa individual, pode ser aberta automaticamente. Enfim, tem muito mais facilidade. Então assim, um pouco do que eu queria passar para vocês como experiência disso, né, porque eu sou empreendedor há mais de 15 anos, é exatamente isso. Para de ficar lendo texto, matéria que diz que é difícil, o mercado é difícil, o sistema tributário é difícil. Ou seja, você pode até ler, mas tira isso da tua frente, porque ou você encara como um empreendedor que vão existir obstáculos e você está disposto a passar por eles, ok? Ou é melhor nem começar, é melhor nem se atirar na área de empreendedorismo, ok? Por quê? Porque isso é para o resto da vida. Não adianta achar que você vai criar uma empresa, vai criar uma startup, vai entrar num desafio, vai ser o vencedor, vai receber um aporte de $500.000 e daqui a 5 anos você está aposentado. Não existe isso, isso é ilusão, ok? Então assim, se você não estiver disposto a trabalhar 24 horas por dia, de domingo a domingo, nos primeiros 5 anos da tua empresa, da tua startup, nem começa. É melhor você ir procurar um emprego. E não tem nada errado em relação a isso. Eu trabalhei como empregado 10 anos, ok? Não tem absolutamente nada errado. Então, acho que a clareza está aí. A hora que você se prepara para o mercado, para obter investidores e para obter clientes, e o que é se preparar para o mercado? É ter um bom plano de negócio, é ter um bom modelo de negócio, é saber exatamente para quem é o teu produto, quem é o teu público-alvo. A gente vê muitas vezes startups criando uma solução lá no interior, não sei de onde, ok? O Brasil é gigante, aí o cara acha que está sozinho no mundo, ele é o único produto que tem no Brasil e na face da terra, não tem concorrente, não tem nada parecido. E a primeira coisa que ele faz é submeter para um concurso de startup. Óbvio que ele não vai passar. Por mais brilhante que seja o produto dele, tem 500, 200, 10 iguais já fazendo isso, bem-sucedidos. Então, dificilmente esse cara vai para um palco de um concurso de startup. Por quê? Porque o concurso de startup hoje busca
o que o mercado está buscando, o que o investidor está buscando, o que o cliente está buscando. São ideias inovadoras, ideias disruptivas, alguma coisa que mude a forma de fazer negócio, alguma coisa que mude a forma de você se relacionar, alguma coisa que venha para agregar valor. O Easy Taxi é um exemplo. Por mais simples e bobo que seja essa solução, como é que ninguém teve essa ideia antes? O Easy Taxi surgiu no Startup Weekend faz 3 anos. 3 anos. Hoje ele está presente em mais de 30 países. Ok? É uma solução líder mundial na chamada de táxi, que é uma coisa mais simples do que e básica do que isso. Então, o que é diferente não é complexo. O que é diferente pode ser o mais simples possível, desde que ele seja inovador, desde que ele venha principalmente para resolver um problema de alguém. Não importa se esse alguém é uma pessoa física, que é um consumidor, ou uma pessoa jurídica, que é uma empresa, que é o B2B. Eu não quero me estender muito, senão eu não vou dar tempo para meus colegas aqui. Indo para a sua segunda pergunta, que é o pitch. O que é o pitch? O pitch nada mais é do que exatamente aquilo que você precisa fazer em 3, em 2, em 5 minutos para convencer o teu cliente que o teu produto é bom e que você precisa vender para ele, e que ele precisa acreditar em você e precisa assinar o cheque, ok? Isso é o pitch. Nada mais é do que uma apresentação do teu produto, da tua ideia, do teu diferencial, e mais do que o produto, você tem que vender você como empreendedor. De novo, a maior parte dos investidores que eu conheço hoje no Brasil, eles não assinam um cheque apostando no produto. Por quê? Porque o produto é um risco futuro. Eles apostam que isso vai dar certo algum dia. Eles assinam um cheque apostando em quem? No empreendedor, na equipe. Então você tem que, na hora que estiver num palco fazendo um pitch, ou estiver na frente de um cliente vendendo a tua ideia, o teu produto, você tem que fazer aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Teus olhos têm que brilhar, você tem que acreditar no que você está falando. Porque se você não fizer isso, por que alguém vai acreditar em você? Então, mais importante é você vender aquilo que você está fazendo, a tua ideia, o teu produto, como se fosse efetivamente a tua paixão. Com brilho nos olhos, com vontade, com garra. E dentro desse pitch tem que ter várias coisas, né? Eu só vou falar uma para não ficar aqui a tarde inteira. A mais importante, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Se você está fazendo um pitch para um investidor ou num concurso de startup onde uma banca é formada por investidores, você pode dizer tudo. Se você não disser como você vai monetizar, como você vai ganhar dinheiro com o teu produto, você é desqualificado automaticamente. Tua nota passa a ser 0. Não adianta ter uma ideia inovadora, um produto excepcional, se você não sabe como é que você vai ganhar dinheiro. Modelo de negócio ou modelo de receita. Então, assim, isso é fundamental no pitch. E pelo Brasil inteiro, por onde a gente passa, nos últimos 2 anos, principalmente, a gente vê que 95% dos empreendedores que fazem pitch não colocam essa informação no pitch, que é a mais importante, ok? Só um complemento a umas coisas que o Geraldo comentou agora. Outra coisa que eu acho que a pessoa tem que estar muito preparada quando vai a um evento desse é para receber feedbacks, tá? Tanto os positivos, e não se iludir com isso, tá? Não achar que seu produto está pronto, está perfeito, e também não achar que o produto é uma porcaria se receber feedback negativo, tá? Tem que entender o que o mercado está lhe passando naquele momento, saber direcionar, mudar o rumo se for o caso, pivotar o produto e daí continuar, tá? E outra coisa que ele falou sobre inovação também é que inovação não é complexa, inclusive inovação normalmente é tornar coisas complexas mais simples, tá? Então é trazer simplicidade. Isso, há muitos projetos que vem acontecendo, que vem fazendo sucesso são justamente nesse sentido, de tornar coisas complexas do dia a dia, de problemas que algum mercado tem, que algumas pessoas têm, de trazer essas coisas mais, torná-las mais fáceis e mais acessíveis. Eu vou começar da inverso, né? O colega estava falando. Então, uma empresa, uma startup, a gente chama de startup porque a gente espera dela um rápido crescimento, a inovação que vai permitir com que ela se destaque em relação a um comércio convencional, a uma empresa convencional
ainda que jovem, né? Em geral, empresas de rápido crescimento vão demandar capital. Vai precisar de injeção de capital, dificilmente você vai conseguir construir uma empresa que cresce muito acima da média, né, do normal, de um crescimento extraordinário sem ter capital. Em geral, quem tem a ideia, o empreendedor, não tem esse capital, não tem acesso a esse capital por familiares, por amigos unicamente. Então ele vai buscar investidores. O mercado de venture capital no Brasil, ele hoje tem muito menos recurso do que já é o tamanho do movimento das ideias. Mas ainda assim eles reclamam de não ter maturidade suficiente no empreendedor. Então tem um gap grande aí entre a quantidade de pessoas que participam de desafios, etc., e estão presentes nos eventos, Startup Week, etc. Muita gente, bastante gente já, crescendo muito nos últimos anos. Capital também cresceu, mas ainda é muito pouco. Você pega um early stage lá do BNDES, Criatec 1 investiu em 36 empresas, né? Foram avaliados coisa de 3 mil empresas. Tudo bem? Quer dizer, então, o índice aí de aprovação é realmente muito baixo. Entre você entrar no radar de prospecção de um fundo e você ser investido, tem uma longa trajetória. Então, o que os investidores fazem? Eles vão atrás de ambientes que já fizeram pré-seleções. Eles vão atrás de, por exemplo, incubadoras. Tem incubadoras nas universidades, já funcionando há alguns anos, eles ficam monitorando para ver se não sai alguma coisa boa de lá. Agora tem muita aceleradora saindo. Então tem algumas aceleradoras importantes, você começa a monitorar o que está saindo de lá. Tem o network pessoal, quem consegue, né, porque tem alguma reputação no mercado, conhece alguém, você consegue chegar rapidamente também ao investidor. Mas um canal, e é o que eu tenho reforçado bastante, um canal para você fazer essa validação, quer dizer, a dica é boa, sai do Startup Weekend, por exemplo, que você tem uma ideia e consegue modelar ela num formato de startup. Cria lá o CNPJ, que não é tão difícil, tá certo? Você consegue rapidamente criar um CNPJ. Os desafios, as competições vão começar a exigir, para que você seja avaliado lá por potenciais investidores, mentores, pessoas já numa posição mais avançada nessa cadeia, vai querer que você tenha um MVP, como é chamado, né? Que você tenha alguma coisa já demonstrável, que você consiga provar que aquilo não é só uma ideia, mas que você colocou esforço o suficiente para alguém te dar atenção, parar para te ouvir. Porque dificilmente um investidor vai ouvir somente uma ideia, não é isso? E dificilmente ele vai para uma banca de desafios de startup se as pessoas lá só apresentam ideias e não tem nenhum número, não conseguem responder nenhuma pergunta, porque é só uma ideia. Então, entre sair de um evento como esse aqui, do Startup Week, da ideia e capital investimento, vale a pena olhar para essas diferentes competições e ver o que elas oferecem. Algumas vão oferecer capacitação, ok. Outras vão oferecer mentoria, outras vão oferecer um prêmio em dinheiro, que eventualmente, para alguma boa ideia, é o que eu preciso para fazer a minha primeira rodada, o meu MVP, dependendo da área que você está. Outros vão te oferecer uma vaga na incubadora, uma vaga na aceleradora, né? Uma vaga em algum outro programa, mostrando justamente esses estágios. Então, são muitas as possibilidades hoje, e aí a recomendação é você ver exatamente o estágio que você está e procurar participar naquele que se encaixa melhor. Eu não citei, mas, por exemplo, um programa que eu participo também pessoalmente como avaliador é o edital Senai. O Senai, ele é patrocinador aqui, eu estava vendo, né? Ele se voltou muito agora ao empreendedorismo também, junto com outras entidades, como o Sebrae, outras entidades. Mas eles têm um edital, e o edital deles, eles têm um edital já há muitos anos, mas o edital deles agora reservou uma grande porcentagem, né, para startups, 25% para startup. E começou a divulgar, começou a atrair, o número começou a crescer muito, né? Eu sou avaliador desse programa, você vê, antes recebia 300 projetos, agora você recebe quase 2.000 projetos, por conta
que acontece com os avaliadores? Você está acostumado a receber 300 projetos, né, a cada chamada, de repente tem 2.000 projetos. Você tem uma dificuldade de avaliação. Você tem que mudar um pouco os seus critérios, tem que criar algumas etapas. Então, você começa a ver, por conta desse aumento de número, e, ao mesmo, e na outra ponta, a vontade ou a necessidade de investir, a criação desses degraus para você evoluir. Então, lá, claramente, eles agora vão começar a exigir, então, um business canvas, uma pré-seleção, para depois pedir mais informação, para depois pedir. E essa tem sido uma tendência. Nos nossos programas Desafio Brasil, por exemplo, a gente está pedindo primeiro uma breve descrição da ideia, a gente faz uma avaliação, como são muitas as que chegam, no ano passado foi quase 2.000 também, a gente faz uma avaliação dos próprios peers, dos próprios empreendedores, ou de empreendedores de edição anterior, quem já está na rede cadastrado, ou de voluntários que querem começar a entender, só que não é eliminatório, você primeiro avalia, recebe esse primeiro feedback, 1 ou 2 feedbacks, você pode buscar esse feedback na comunidade, publicando o teu projeto e pedindo feedback, e à medida que você tem feedbacks positivos, aí você tem a possibilidade então de detalhar, de colocar muito mais informação, fazer plano financeiro, etc., modelo de negócio, para poder então ser avaliado por pessoas que realmente podem te ajudar a fazer isso crescer ou a investir no teu negócio. Camila, como é que a gente está de tempo? Perguntas. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta? Tem um microfone aqui. Alguém... Aqui. José Lopes no... Não. Vai no meu. Tá. Bom dia a todos. José Lopes, Núcleo da Educação à Distância da UPE. Na segunda-feira, o Google anunciou o fomento para startups. Ficou de ser lançado dentro desses dias. Gostaria que Geraldo e os demais pudessem comentar um pouco sobre esse anúncio. O Google anunciou, né, que vai abrir um campus em São Paulo para fomentar as startups brasileiras. O Google começou a investir nesse modelo no Brasil recentemente. Existem 4 campos no mundo, o mais forte deles é em Londres, bem bacana. E ontem eles acabaram de anunciar, foi feito um evento ontem de lançamento em São Paulo, da abertura do primeiro Google Campus no Brasil. Esse é um espaço do Google que envolve um espaço físico de coworking para empreendedores, que envolve mentoria, que envolve uma série de benefícios em termos de capacitação. Até agora não ouvi falar nada em relação a aporte de investimento, aporte de capital, ok? Então, não posso falar em nome do Google, não posso falar, não tenho essa informação ainda. Não sei se vai haver aporte de capital em termos de investimento. Agora sim, imagine que o Google sempre foi uma empresa que incentiva os próprios funcionários a serem empreendedores, ok? Então, assim, essa é a filosofia por dentro do Google desde que o Google nasceu. 20% do tempo dos funcionários do Google é dedicado a criar ideias, a criar inovação, e muitas vezes, grande parte dessas ideias são absorvidas pelo próprio Google, são investidas, são compradas dos funcionários pela própria empresa. Então, eu acho que esse é um caminho natural. Trazer a startup, trazer o empreendedor para dentro de um ambiente, para um campus onde você tem mentores, você tem um ambiente descolado, moderno, com alta tecnologia, com liberdade de criar, ok? De criatividade. É óbvio que se alguma coisa boa sair ali, existe grande chance do Google absorver isso e de ter um aporte de capital, ok? E se não vier por parte do Google, vai vir por parte de investidores do mercado, né? Assim como o Google, existem outras empresas no mercado fomentando isso, né? Desde empresas privadas, como o próprio Google, como Microsoft, como Amazon, através de créditos em hospedagem, de créditos em uma série de coisas, de benefícios, IBM em termos de benefícios de produtos, etc., assim como o dinheiro, ok? Então, basta você entender
Por isso que eu fiz a pergunta anterior lá. Basta você entender em que estágio você está em termos de empreendedor, em termos de startup, para saber para onde você tem que ir. Então, assim, isso é extremamente importante, você enxergar qual é o seu estágio. Você está no estágio inicial da ideia, você vai para cá, vai procurar mentoria, vai procurar eventos que te ajudem a tirar a ideia do papel. Você está num estágio já de desenvolvimento de produto, você vai procurar mentores que te ajudem a fazer com que aquele produto seja melhor, seja mais aperfeiçoado, ok? 80% das startups que criam, que têm uma ideia e que acham que essa ideia é maravilhosa, depois de um ano, o produto dela pode mudar 99%. Vai ser totalmente diferente do que a ideia que você tinha. Então, para isso que é importante ter os mentores. Se o teu produto está extremamente pronto, 100% desenvolvido, modelo de negócio desenvolvido, pronto para receber investidor ou pronto para ter cliente, a Demo Brasil é o palco para você se inscrever, ok? É isso que a gente busca no mercado, é aquela empresa madura. Quando eu falo madura, não precisa ter 1 ano, 2 anos, basta ter produto pronto, basta ter modelo de negócio. É o palco para você fazer o lançamento do teu produto. É ali que você vai encontrar os melhores investidores na plateia, os melhores clientes. Na edição do ano passado, a gente tinha 40 diretores de tecnologia na plateia. Entre eles, a diretora de tecnologia do Grupo Accor, que saiu de lá com reuniões agendadas com as startups que apresentaram soluções para hotéis. Ok? Então, assim, esse é o nosso papel, é fazer a integração entre esses 3 públicos. Inovação, startup que tenha inovação, que tenha produto pronto, com investidor e com cliente, potencial cliente. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o Ítalo, então. O que é que mudou depois que a Blue Eye participou da demo? Assim, o que é que mudou? O que é que era antes? Vocês chegaram diferente depois? Se ficou mais assediada a startup? Como é que foi? Tá. A gente teve duas mudanças principais. Uma, como você falou, tá dando para ouvir? Alô. Agora está melhor, né? A gente teve 2 mudanças principais, uma nos contatos, como ele falou, então quer dizer, a gente teve mais gente buscando, se interessando pelo produto, gente interessada em levar o produto para outras cidades, gente interessada em investir no produto, gente dizendo que tinha contato, tem um fulano de tal que está muito interessado em adquirir seu produto, que ele pode ter muito interesse, surgiu muito contato daí. E a outra que a gente recebeu muito feedback do mercado. Tá? Outras pessoas de desenvolvimento dando dicas, pessoas que comprariam esse produto, mas não naquele momento por um motivo X. Gente que a gente lá na demo esse ano, lá no Rio, tinha um cara que chegou para conversar com a gente, dando parabéns, ele dizendo que tinha exatamente a mesma ideia que a gente teve, só que não conseguiu desenvolver. Ele estava lá com outro produto, inclusive, e falou de pontos que a gente não tinha pensado ainda. Então, são coisas que a gente já começou a agregar, o desenvolvimento da gente já começou a ir para esse lado. Modelo de negócio, forma de comercialização. Então, são feedbacks que você vai recebendo, que te fazem, no mínimo, parar para pensar. Tá? Se você não for mudar, pelo menos você para pensar. Por que não fazer desse jeito? Por que não tem tal função? O que é que vai essa função que você tem e o que é que ela vai fazer de diferença para o usuário? Então esse feedback é importantíssimo e essa é a principal diferença antes e pós um evento desse. Tá? Todo mundo está lá disposto a ouvir, todo mundo está lá disposto a conversar sobre todos os produtos que estão lá. Então é uma oportunidade excelente para ter isso daí, para receber opiniões externas e, inclusive, fortalecer o networking para a expansão do produto futuramente. Show de bola. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu tenho uma última para o Bruno aqui. Eu queria que tu falasse tanto o Desafio GV, Desafio Brasil. Como é que estão os prazos para se inscrever? Vai ter agora a edição do 2º semestre e convidar o pessoal para participar. Não, legal. Esse ano, por causa da Copa, etc., a gente
lançou no segundo semestre, né? Então, o Desafio Brasil vai estar aberto aí a partir do dia 18, para startups com até 2 anos de existência, tá? Então, é para jovem empreendedor mesmo, empresas nascentes. A gente, esse ano, vai abrir em 5 cidades, que a gente chama de clusters. Talvez uma sexta ainda entre aí, que é Florianópolis. Então, vai ser Campinas, Recife, vai ser Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e eventualmente aí Florianópolis. E aí você vai poder se inscrever para apresentar o teu projeto para uma banca em uma dessas localidades, que é onde a gente consegue uma concentração maior de mentores e investidores, tá? Já está aberto até o dia 17, né, de agosto, o Inovativa Brasil. Mas isso é contínuo, lá você pode acessar o material de formação a qualquer momento. Se você quiser ir para a fase 2, você tem que submeter seu projeto até o dia 17, que aí você vai receber um coach, mentoria personalizada, para cada empreendedor no mínimo, durante toda a fase 2, que ocorre em setembro e outubro. Aí tem que correr um pouquinho mais, porque fecha agora então dia 17 de agosto. Tá? O Desafio Brasil vai até mais ou menos aí o fim de setembro, 31 de setembro, as inscrições. Show de bola. Tem uma pergunta? Manda bala. Eu queria saber... Eu queria saber, vocês estão ouvindo aí? Não. Vem a pergunta. E eu repito a pergunta. Minha pergunta é o seguinte, assim, com relação a vocês que estão mais nessa questão de concurso e tal, queria saber como é que vocês fazem para avaliar muito o perfil empreendedor, né? Como é que vocês fazem para avaliar a pessoa? Porque eu acho que isso é difícil e fica um pouco superficial quando você vai, assim, por exemplo, o cara vai escrever, aí ele vai lá, eu faço isso, eu sou estudante dessa área, eu não sou estudante. Como é que vocês fazem? Porque ou se vai muito pelo feeling, ou se são as informações que estão ali no papel, aquelas informações frias e tal, como é que vai ser? Como é teu nome? Hélio. Ok. Bom, no caso da Demo Brasil, a gente tem alguns critérios de avaliação, né? Então, existe um formulário onde o empreendedor preenche que quer participar. Entre os critérios de avaliação, você vai dizer o que é o teu produto, quais são os diferenciais do teu produto, qual é a inovação por trás da tua ideia. Ou seja, esse produto veio agregar o que no mercado? Qual é o modelo de negócio, qual é o modelo de receita? E aí, chegando no ponto que você falou que é o time, é o empreendedor. A hora que você recebe 1.000, 2.000 inscrições, como ele falou, né, do Brasil todo, e faz uma análise fria em relação às informações que são submetidas, acho que você tocou num ponto muito importante que a gente estava esquecendo de falar aqui. A gente vê muito empreendedor, muita startup entrando em uma série de concursos, como se tivesse lá 16 anos de idade e se inscrevesse para prestar um vestibular, só para entender como é que funciona, para estar na sala de aula. Então, ele não se preocupa muito na hora que ele está se inscrevendo, ok? Essa primeira triagem que é feita, essa curadoria que é feita remotamente, vamos chamar assim, ela é o primeiro filtro. Então, assim, se na hora que você está preenchendo um formulário e respondendo informações que estão te perguntando e que você, a partir daquilo, vai ser filtrado, você tem que fazer aquilo com a máxima atenção. Você tem que responder exatamente o que estão te perguntando. Você tem que vender os teus diferenciais. E muito mais importante, às vezes, do que vender o diferencial técnico, é vender o diferencial de negócio. Vender o diferencial da equipe em termos de habilidade. No primeiro momento, no nosso caso, estou falando como Demo Brasil, e acho que eu posso falar em nome de, sei lá, 60% dos investidores que eu conheço pensam assim. No primeiro momento, se tem um produto legal, uma ideia inovadora que me chamou a atenção, a gente vai olhar com mais profundidade o time, a equipe. E no primeiro momento, a minha preocupação não vai ser se você é formado em Harvard, em Berkeley, se é PhD. O meu primeiro momento é, quantas pessoas tem no time? Quais são as habilidades de cada um? Por quê? Porque isso é fundamental para fazer a empresa dar certo.
para fazer aquela ideia ser executada. A ideia não vale nada, vocês já ouvem falar isso o tempo inteiro. O que vale é a execução, isso é verdade, isso é real, não é chavão, ok? Assim como ele acabou de dizer aqui, que encontrou um cara na demo no Brasil, no Rio, que teve a mesma ideia e não conseguiu tirá-lo do papel, enquanto ele foi o segundo colocado na demo Nordeste. Concorreu com mais de 200 startups do Nordeste inteiro, de 9 cidades do Nordeste, e foi o segundo colocado. Ok? Então, assim, isso é mais importante do que ter uma ideia. É a capacidade de execução. E para ter execução, precisa ter um time brilhante. Um time de talentos que se complementem. Desenvolvedores, web designers, caras de negócios, caras de marketing. Precisa ter um cara bom para fazer pitch. Não adianta você ser o fundador, né, ser o CEO da startup, e não saber vender isso para o teu cliente. Se você está sentado na frente de um cliente, vai fazer uma apresentação e não consegue vender, você tem que ter um cara comercial, certo? Então, a mesma coisa uma equipe num concurso de startup. Você precisa ter um cara bom de pitch. Infelizmente, o brasileiro não é preparado para o pitch. Não é preparado, ele não tem aula de oratória com 5, 6 anos de idade, como o americano tem nos Estados Unidos, ok? Então, a gente é chamado pela professora com 7, 8 anos, tem vergonha de ir para lá, né? Até hoje, ok? Na minha época já era assim, até hoje continua sendo. Então, assim, tem que se preparar para o pitch. Voltando à equipe, a primeira coisa que a gente olha é isso, são as habilidades. Interessou, filtrou, legal, vai lá. Você já ganhou um degrau. Óbvio que a gente, em algum momento, o investidor, o cliente, o concurso vai olhar para a tua formação, claro, mas não é o primeiro ponto a ser destacado. Então, se você tem um campo com 10 linhas, 10 palavras, 20, foca naquilo que é mais importante, que é vender a tua ideia. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você está fazendo. Você tem que acreditar naquele produto que você está lançando no mercado. Isso tem que estar escrito em 3 linhas. Isso tem que estar falado em 3 minutos de pitch, ok? Isso para mim é o mais importante. Queria agradecer bastante ao Geraldo, ao Ítalo, ao Bruno. Eu queria um salve de palmas de vocês aqui pela conversa da galera. Então, obrigado, pessoal.